Então, pessoal, vamos continuando aqui a nossa leitura sobre as normas internas, tá? E só para a gente fazer algumas explicações para vocês, que é muito interessante, né? Que o colaborador saiba que a gente possa expor, né? Tem muita gente que não sabe, então é bom que a gente exponha esses assuntos, né? Abordem esses assuntos, que é muito importante mesmo, tá? Então, assim, nós tínhamos falado ali sobre a cláusula 8, a cláusula 9, né? Agora nós temos a cláusula 10. Então, a gente vai abordar esse assunto dessa maneira. Retornando à ética, né? Falando sobre a ética, sobre essa ética que nós temos que ter e permanecer, né? Assim, o colaborador, ele não deve interferir de maneira nenhuma, nem opinar, né? E cumprir com o trabalho qual foi designado, tá? Pelo objetivo único, o paciente, né? Caso alguma das normas acima não forem cumpridas pelas partes, né? Tanto como o cuidador e como o empregador, a agência ela deve ser informada, tá? Informada para que a gente possa fazer um ajuste, né? Então, assim, suponhamos, né? Existe algum problema lá com o colaborador, né? Com o idoso e com a família e tal. Então, o colaborador não pode opinar de maneira nenhuma, ele não pode interferir, ele não pode dar opinião, ele não pode se meter, né? Dessa forma. Então, a nossa ética tem isso mesmo, tá? E se alguma coisa, alguma ocorrência acontecer, a agência deve ser informada, a gente faz uma reunião, né? E a gente ajusta aí e estabelece umas novas regras, tá? Então, a gente sempre tem que manter a ética, né? Nos pontos de ambiente de trabalho e fora dele, né? Jamais a gente pode falar sobre o paciente em qualquer circunstância, né? Não passando informações a outros, a terceiros, né? É um ponto crucial, assim. Se você está trabalhando com uma família, seja pela agência, seja não pela agência, se você estiver sendo um colaborador, um trabalhador, cuidador, né? Se você está dentro do ambiente de trabalho e você tem mais equipes, se você tem mais pessoas que estão trabalhando com você, somente aborde assuntos referentes ao paciente, né? Não troque mensagens, não fale mensagens, não falem coisas que não estão relacionadas ao seu trabalho, tá? Se você sai do ambiente, se você deixa de trabalhar naquela casa, com aquela família, jamais busque informações daquela família, a não ser que o familiar crie um vínculo de carinho com você e informe para você como está, né, etc e tal. Mas não faça isso. É muito grave o que pode acontecer, tá? Levar informações, leve e traz informações, falar sobre o trabalho de dentro de casa, falar sobre aonde você trabalhou, falar sobre as pessoas às quais você serviu, é muito grave. Isso é crime, isso é crime. Então, assim, se atenha a isso,
Então eu vou contar para vocês uma pequena situação que aconteceu, e isso tem que tomar muito cuidado com pessoas estranhas, com pessoas lá fora, tá. Então eu faço parte de alguns grupos de trabalho de cuidadores, do Brasil, como eu já falei para vocês. Então eu participo ali do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Salvador, etc, etc, né, vários lá no Facebook. Então a gente sempre está trocando ideias, tá. E aí teve uma moça lá, uma cuidadora até muito exemplar, uma menina que trabalha sempre uniformizada, tem o seu, né, o seu crachá, mandou fazer crachá, etc e tal. E essa moça, ela postou uma foto, eh, com o idoso. Ela estava passeando e postou uma foto com o idoso. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Ipanema. Ela estava passeando lá na Ipanema lá e postou a foto. O que que aconteceu? Pessoas viram, né, lá no Facebook dela, no Instagram, não sei aonde, e bandidos seguiram ela. Começaram a observar e seguiram ela, porque sabiam que ela cuidava de uma idosa que tinha posses, né, e etc e tal, e começaram a seguir ela. Um dia, quando ela foi trabalhar, ela mesma relatou isso no Facebook. Um dia, quando ela foi trabalhar, que ela entrou pela garagem, né, ela sempre entrava pela garagem, tinha acesso lá. Essas duas pessoas, dois homens, abordaram ela, né, com arma, levaram ela até o apartamento da idosa a qual ela cuidava, né, e saquearam muitas coisas de dentro do apartamento. Roubaram um monte de coisa. Abriu-se uma investigação para ver se a moça estava envolvida, se ela tinha informações, né? E ela não teve informações, ela não deu informações para ninguém, tá? E foi por causa daquela foto, ela sempre tirava foto porque estamos passeando com a pessoa. E existe os meliantes que acontecem isso, que fazem esse tipo de coisa, né? Estão atentos para cometer o crime. E o que que aconteceu? Eles foram lá e, graças, né, que não machucaram a idosa, que deixaram ela viva, que deixaram a funcionária viva, mas final da história, a menina foi demitida por justa causa, porque segundo, lembra que eu falei para vocês do Instituto do Idoso, que você tem que preservar a imagem, etc, do idoso lá? Então, é proibido, gente. É a lei que existe lá dentro. Então, se você trabalha com idoso, se você trabalha com criança, você não pode estar tirando foto, exibindo, dizendo para as pessoas aonde você trabalha, com quem você trabalha, onde você vai, tá? Ou dar endereço, ou dar informações, ou você passar o WhatsApp, ou passar isso, aquilo, eu trabalho com fulano, porque eu trabalho lá não sei aonde. Então, existem pessoas maus, né, mas e mal intencionadas. Então, essas pessoas aí, né, estão sempre de olho para que aconteça alguma coisa, tá? Então, você está pondo em risco, em primeiro lugar, o teu paciente, em segundo lugar, você está pondo em risco você, né? A gente como cuidadora, né? Então, assim, eu particularmente aprendi isso, né? Que nunca, em hipótese nenhuma, eu falava onde eu trabalhava, né? Claro que quando eu saí, teve pessoas que perguntaram, fulano, você trabalhou, você cuidou do fulano lá, trabalhou com eles? Sim, tenho a referência, trabalhei,
né, etc e tal. Mas enquanto eu estava trabalhando na residência, nem a minha família não sabia quem era o nome das pessoas, nem os meus familiares sabiam onde eu trabalhava, porque o meu trajeto eu sempre fazia sempre diferente, eu nunca ia no mesmo trajeto. Às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de a pé, às vezes eu pegava um Uber, né? Então eu sempre fazia trajetos diferentes, porque sabiam que lá existia aquela pessoa sozinha, aquele idoso que poderia estar vulnerável, né? E lá dentro poderia acontecer alguma coisa. Então, isso eu sempre preveni, né? Porque eu fui orientada para isso. Quando eu lembro que eu comentei com vocês lá que a gente fez um estudo de campo, e eu fui orientada sobre isso, aquele meu ex-chefe lá, que é o nosso patrono, né? É o nosso patrono da agência até hoje, que nos ajudou a fundar, né, a nossa agência. Então ele sempre me orientou que das pessoas más, né? Ele sempre dizia assim para mim: olha, minha filha, nunca informe onde você trabalha, nunca diga com quem você trabalha, porque existe bandido só cuidando para ver aonde você vai, né? Então, isso é uma das regras que eu coloquei nas normas internas, né? E essa dica que ele nos deu, essa dica que ele nos mostrou, foi aonde eu coloquei nas normas internas, com o objetivo, né, de alertar tanto os cuidadores como tanto os cuidadores como os familiares, né? Então a gente mantém sempre a ética, né? Em todos os pontos de ambiente de trabalho, fora dele, né? A gente é proibido falar sobre os pacientes em qualquer circunstância, né? A gente não passa as informações para as pessoas sobre os nossos pacientes, né? A gente não veicula fotos, é proibido, está dentro do estatuto, existe uma cláusula criminal dentro do estatuto do idoso e dentro do Código Penal Criminal, tá? Que é proibido, né, veicular fotos e vídeos dos idosos a terceiros, nem veicular fotos e informações de local de trabalho em redes sociais, em histórias de WhatsApp, histórias de etc e tal, né? Então, os colaboradores, né, que já deixaram um quadro de funcionário, né, eles que não se desvincularam já do quadro de funcionários, né, então evitem estar trocando ideias com as outras pessoas, com os outros ex-colegas, né. Então é a mesma coisa que eu trabalhar lá na Havan, né, eu trabalho lá por um período da Havan, daí eu saio de lá, ou sou demitida, ou peço demissão e continuo falando lá, né? Continuo captando coisas. Ai, como é que tá lá? Como é que tá lá dentro? Como é que tá isso? Saiu, já não importa mais, desvinculou totalmente, né? Então a gente tem que manter este padrão de ética, essa conduta da gente é muito importante, né? E nem de paciente, nem de colaborador, né? Manter a ética profissional em todos os aspectos, né? Tá? Outra coisa, outro assunto também que a gente deve abordar, que é muito comum, assim, ó, o uso de celular deve ser restritamente em caso de emergência, certo? Então, dentro do teu ambiente de trabalho, nada de ficar lá no celular, né? Isso é um ponto muito
importante para vocês, gente, uma dica muito importante para vocês. Um descuido sequer, você pode estar no celular, o teu idoso pode acontecer alguma coisa e você não está observando. Então, somente em caso de emergência, vamos supor, se o familiar ligar para você, você vai atender, ou se você pegar o celular para falar com o familiar e ele vai te atender. Então, isso é só em caso de emergência, né? Você deve focar realmente aos cuidados do paciente.